Panificadora 9 de Julho. O sabor da qualidade. Varanda América. Os melhores sabores da vida em um só lugar. Venha provar nosso almoço self-service por apenas R$19,90. Nossas pizzas, mussarela, calabresa e toscana, também por apenas R$19,90. Panificadora 9 de Julho e Varanda América. Agora com Disque Delivery. Ligue 4033 2955. 4033 2955. Venha nos conhecer. Aproveite nossas promoções. Bom apetite!
Alguma vez você já se sentiu cansado por fazer sempre a mesma coisa? Cansado por fazer sempre aquele mesmo trabalho? Ou cansado e cansada por ter que lavar aquela louça todo dia? Ou cansado porque você sabe que sempre vem a mesma ladainha, seja do patrão, ou seja do cônjuge, ou seja do filho? Já sentiu algumas vezes que de repente parece difícil ter que aguentar esta rotina, esta coisa que se repete? Se você já sentiu isto, você teve o sentimento de tédio. Tédio é isto, tédio é o enfado, é esse cansaço de se fazer coisas repetidas, iguais, coisas que acabam não nos estimulando mais, não despertando interesse na sua execução. A gente passa a não ter interesse em fazer aquilo. Tédio é esta vivência. E, embora alguns autores entendam que tédio não é uma doença mental, em princípio eu também acho que não é uma doença mental, mas o tédio está muito próximo da depressão, e o tédio tem consequências que, de algum modo, a gente pode, pela gravidade, a gente pode até pensar em incluir de algum modo o tédio em algumas questões psicopatológicas, porque são tão importantes e vocês vão ver por que são importantes. Um ator americano, George Sanders, ele se suicidou e deixou uma carta, e na carta ele dizia que estava se suicidando porque não aguentava o enfado do dia a dia, o tédio do dia a dia, e por isso ele se suicidou. Kurt Cobain, o guitarrista e vocalista e líder da banda Nirvana, se suicidou nas suas últimas palavras. Ele mostrava o desinteresse em cantar em público, o desinteresse em compor músicas, desinteresse em tocar. Aquilo que ele fazia em essência, o que ele fazia muito bem, ele tinha perdido o interesse. E parece isso também ser um dos motivos do seu suicídio. Nós temos também o poeta Mayakovsky, que também tem várias poesias onde ele aborda o tema do tédio, e também ele se suicidou. Ele também é um autor suicida também. Pedro Nava, um cronista brasileiro, também aborda muito a questão do tédio, e também é outra pessoa que se suicidou. Então, parece haver uma relação entre o tédio e o suicídio, que já torna importante que a gente aborde o tema com cuidado, porque se está ligado a essa possibilidade de suicídio, é importante que a gente examine com cuidado esse tema. Bom, mas o que é? O que é o tédio? O tédio, sinônimo de enfado, é aquela experiência que eu acabei de falar com vocês. É uma sensação de desinteresse naquilo que se faz o tempo todo. Aquilo que se faz passa a ser pesado para fazer, há um cansaço de se fazer aquilo, uma dificuldade de se fazer aquilo, e muitas vezes até uma tentativa de fugir de fazer aquilo. Portanto, vejam que esses sintomas são parecidos com o da depressão. Na depressão há isso também, da pessoa se sentir pouco estimulada em relação ao seu trabalho. Então, vejo que o tédio é um parente muito próximo da depressão, principalmente nessa questão do cansaço, da desmotivação, da desesperança, do desinteresse. Bom, muito bem. Em essência, o tédio abrange três vivências. Três vivências praticamente definem o tédio. Primeira é o ambiente com pouco estímulo. É um ambiente que é pouco estimulante. Eu não me sinto estimulado nos ambientes que eu estou. Não me sinto estimulado pelas pessoas que estão naquele ambiente, não me sinto estimulado pela própria geografia do ambiente, pela própria decoração do ambiente, pela estrutura do ambiente. O ambiente não me estimula, a dinâmica do ambiente não me estimula. Um primeiro ponto é esse.
O segundo ponto é a repetição. Repete-se todo dia a mesma coisa, né? E aí nós temos a música do Chico Buarque, né? Todo dia ela faz tudo sempre igual, me sacode às 6 horas da manhã e me sorri um sorriso pontual todo dia aquilo. Então, esta música do Chico Buarque, que ele denominou cotidiano, é o cotidiano tedioso, é o tédio, é essa repetição que eu estou falando que é uma das vivências básicas do tédio. E a terceira é a previsibilidade. Previsibilidade significa assim, eu prevejo o que vai acontecer e acontece. Né? Num casamento, um cônjuge pensa do outro cônjuge, ele vai falar isso agora, e fala. Ele vai agir assim, e age. Ele vai sentar ali daquele jeito e senta. Ele vai agora pegar aquilo ali e pega. Né? E as vivências passam a ser todas previsíveis, você prevê o que vai acontecer. Na medida que você prevê o que vai acontecer e, de fato, aquilo que você prevê acontece, perde-se o interesse, porque você já sabe o que vai acontecer. Não acontece, não há novidade. Né? Bom, na medida em que o tédio vai, de algum modo, tomando um lugar importante na vida da pessoa, aí surgem algumas consequências, além da questão do risco do suicídio que eu comecei falando, existem outras questões que não são tão graves, mas são também bastante graves. Não tão graves quanto o risco de vida, mas são também graves. Não há dúvida de que grande parte dos dependentes químicos, seja por maconha, por cocaína, por crack, por heroína, por metanfetamina, por êxtase, etc., por LSD, de algum modo utilizam a droga por conta desse tédio, como uma forma de romper este tédio. E quando tentam parar com a droga, retornam a este tédio e acabam voltando para a droga. Porque a droga traz uma ilusão de que aquele tédio é rompido na medida que ela traz alucinações, traz vivências fantásticas, traz sensações fantásticas. Então tem-se uma sensação de que o tédio foi rompido. De fato, naquele pequeno período da euforia da droga, o tédio é rompido mesmo. Né? O problema todo é que, a partir de um certo tempo, na medida que vem a dependência química e a dependência psíquica, torna-se um outro tédio. Né? A pessoa usa a droga, depois entra em abstinência, precisa da droga, sai para procurar, usa a droga, se encharca da droga, e depois tem um efeito rebote da droga, se sente mal, passa aquela ressaca da droga, de novo abstinência, e isso também se torna tão tedioso quanto qualquer outra, tão tedioso quanto qualquer outra experiência da vida. Bom, então, um dos riscos do tédio é você poder usar drogas ilícitas, essas que nós falamos, porém, você pode cair na tentação de usar drogas lícitas, álcool, cigarro, calmantes, excesso de antidepressivos, como um recurso para romper esse tédio. Você pode começar a comer muito além do necessário. Está em casa mesmo, então aí, pelo tédio, vai, come aquela pizza de ontem, aquele chocolate, e aí faz uma pipoca, e aí come uma fruta, e depois come uma outra coisa. Também, como consequência deste tédio, você pode chegar a ter uma hiperfagia, uma obesidade, que aí traz outros problemas. Porque daí, com a obesidade, você pode ter problemas de hipertensão, problemas coronarianos, né? Ou seja, iniciando no tédio, nós temos uma sequência de acontecimentos que são graves, não é? Bom, para piorar essa situação, pesquisas recentes demonstraram que a pessoa que fica continuamente nesse estado de tédio, ela começa a ter problemas de ordem neurológica, começa a haver perdas de conexões neurológicas, perda de conexões em terminações nervosas, onde se liga a dopamina, onde se liga a serotonina, onde se liga a noradrenalina, começa a haver uma
de certo modo, uma lesão nessas áreas. De algum modo, essas áreas vão se tornando deficitárias na medida que a pessoa tem a vivência do tédio. Com isto, vem como consequência um déficit cognitivo. A pessoa começa a perder memória, a perder a capacidade de trabalhar, o pique para trabalhar, o pique para levantar, o pique para fazer as coisas, não só agora por conta daquela vivência psicológica do tédio, mas por conta já de lesões neurológicas consequentes a essas vivências de tédio. Né? Portanto, isso é um agravamento orgânico produzido pelo tédio. Bom, descobertas também recentes mostram que o tédio está ligado ao nosso hemisfério cerebral esquerdo. Alguns estudos mostraram que pessoas que tiveram uma lesão no hemisfério esquerdo por um acidente ou tiveram que tirar por conta de um aneurisma cerebral, tiveram que tirar parte do hemisfério esquerdo, passaram a não sentir mais tédio. Então, a descoberta é que o tédio está no hemisfério esquerdo. Tudo indica que o tédio pertence ao hemisfério esquerdo, né? Então, há uma área cerebral responsável por este tédio. Bom, como lidar? É possível lidar com o tédio? Bom, aí nós temos que considerar o seguinte. A nossa estrutura social, ela de algum modo nos leva para o tédio. Porque os trabalhos são repetitivos, a escola ela é repetitiva. E isto remete a uma outra questão importante de eu colocar, é que todos nós estamos sujeitos a ter o tédio, porém algumas pessoas estão mais sujeitas que outras a ter o tédio. Essas que estão mais sujeitas a ter o tédio são geralmente as pessoas mais criativas, mais inteligentes. Essas têm maior chance de ter o tédio, ou de ter um tédio de maior intensidade. Então, voltando à história da escola. A criança, ela é uma criança criativa, uma criança inteligente. Aí vai para uma escola cujo esquema pedagógico é tedioso, é enfadonho, é repetitivo, não há estímulo, o ambiente não é estimulante para a criança, é uma única professora, falando muitas vezes não estou generalizando, mas, enfim, é a forma hoje como a metodologia pedagógica é administrada. É uma única professora, é uma coisa monocódica, falando naquele esquema de ensino repetitivo. O que acontece com essa criança? Essa criança que é criativa, que é inteligente, ela acaba se sentindo entediada. Ela se sente entediada. Se sentindo entediada, ela vai ter que lidar com esse tédio, né? Muitas vezes o que ela faz? A aula passa a não ter interesse, então ela vai conversar com um colega, brincar com outro colega, mexer com outro, fazer uma coisa, fazer uma bolinha, jogar a bolinha, desenhar. E muitas vezes ela é diagnosticada como uma criança hiperativa, com déficit de atenção, né? E às vezes não, às vezes ela está lidando com o tédio promovido pela própria estrutura pedagógica do nosso ensino, né? E isto que vale para a criança, eventualmente vale para nós, adultos também, vale para o adolescente que está fazendo o colegial, enfim, o segundo grau. Bom. Então, de algum modo, a estrutura social nos leva a vivências tediosas, inclusive no nosso lazer, né? Então, diz uma música do Djavan que ele está cansado e acho que não vai nem conseguir ficar acordado nem para ver o Jô. O Jô, ele referia-se nessa música, cantada pela Gal Costa, ele estava se referindo ao programa do Jô Soares, né? Como um esquema rotineiro. Você passa a dizer, bom, ou agora é a hora de eu ver o Jô, ou a pessoa diz, agora é a hora de eu ver o Fantástico, ou agora é a hora de eu ver o Jornal Nacional, ou agora é a hora de eu ver... Então, os programas são repetitivos e nos levam também a um esquema de tédio, porque eles se repetem igualmente. Então, mesmo no lazer, isso é repetido. Mesmo no lazer, né? E, de algum modo,
você vai para o museu, dependendo do museu você tem uma fila, ou vai para o cinema, dependendo do filme você tem que enfrentar uma fila, ou que também de algum modo está associado ao tédio. Então, a nossa estrutura social nos empurra para um esquema de tédio. Então, como fazer para romper o esquema de tédio? Isso é possível? Sim, ele é possível. Porém, para tanto, é necessário uma capacidade de romper com esses automatismos, com esses esquemas programados, com essas programações neurolinguísticas, até podemos dizer assim, que fazem com que nós tenhamos vidas automáticas, processos automáticos, façamos a coisa, como diz a música do Chico, sempre igual, sempre igual. Para romper com isso, a gente tem que romper, é muito difícil, porque você tem que romper com esquemas já muito cronificados, muito alicerçados na sociedade. Né? Você chegar, por exemplo, no trabalho e dizer, eu não quero trabalhar desse modo, eu quero trabalhar de um outro modo. Há algumas tentativas de dar um dia por semana para o trabalhador, dependendo do trabalho, do trabalhador fazer em casa, porque ele pode fazer online, ele pode fazer com computador em casa, ou que já quebraria esse esquema de ir todo dia. Há algumas tentativas, a reengenharia estuda um pouco isso, mas ainda é tudo muito pequeno, muito pouco ainda diante da enormidade que é esse tédio, né? E para que nós possamos romper, independente de que isso seja feito por nós, mas nós fazermos por nós mesmos, de tentarmos quebrar o tédio, é complicado, porque nós temos que romper com esta estereotipia. E a maioria das vezes a sociedade não aceita. Né? Quando a gente quer ter uma ação mais original na relação conjugal, há preconceitos. Como é que você está fazendo isso? Por que você está agindo desse jeito? Quando você quer romper com o esquema de trabalho ou com o seu esquema de entretenimento, você vai ter bloqueios, vai ter críticas, vai ter tudo. É muito difícil. Mas é por aí o caminho. O caminho é você tentar romper com aquilo que você faz por obrigatoriedade, repetitivamente, e com essa previsibilidade. É conseguir trazer algo mais original na sua vivência, seja com o trabalho, seja na vida amorosa, seja na sua vida de entretenimento. É romper com essa estereotipia para criar uma originalidade que faça com que a vida passe a ser interessante, passe a ser motivadora. E com isso você rompe o tédio e evita toda esta problemática que eu acabei de enumerar, que são coisas muito graves e perigosas, danosas para o nosso organismo. Panificadora 9 de Julho. O sabor da qualidade. Varanda América. Os melhores sabores da vida em um só lugar. Venha provar nosso almoço self-service por apenas R$19,90. Nossas pizzas, mussarela, calabresa e toscana também por apenas R$19,90. Panificadora 9 de Julho e Varanda América. Agora com Disque Delivery. Ligue 4033 2955. 4033 2955. Venha nos conhecer. Aproveite nossas promoções. Bom apetite!
A hipertensão arterial é uma doença muito comum, de origem multifatorial, cujos sintomas muitas vezes não são percebidos pelos indivíduos, pelos pacientes, e cujas consequências no organismo podem ser extremamente graves. Quais são os níveis pressóricos normais de uma pessoa saudável? Como nós podemos ver, o que nós chamamos de pressão 12/8, que seria a pressão normal, é considerada, então, normal para a maioria dos indivíduos e é representada pelo número 120/80, que seriam 120 milímetros de mercúrio por 80 milímetros de mercúrio. A partir de 130/85, isto é, 13/8,5, nós dizemos que a pressão já está aumentada, mas ainda não consideramos o indivíduo como sendo hipertenso. Porém, a partir da pressão de 14/9, ou 140/90, nós temos então o estabelecimento do quadro de hipertensão e, portanto, o indivíduo deve procurar auxílio médico. Como eu disse, então, a hipertensão pode muitas vezes passar assintomática, porém pode apresentar consequência no organismo em diferentes órgãos e consequências que podem levar a problemas, a doenças secundárias ao aumento da pressão. Quais seriam então esses órgãos e quais as consequências da hipertensão no organismo? A hipertensão ataca particularmente o cérebro, os olhos, o coração, os rins e as artérias de maneira geral. E o ataque da hipertensão a esses órgãos pode provocar o derrame cerebral, que seria um acidente vascular, casos de demência com origem vascular, cegueira por causa da alteração da retina no olho, pode acontecer o infarto do miocárdio, o ataque cardíaco, a insuficiência cardíaca, o coração cansado, inchado, e também pode acontecer a insuficiência renal e casos de entupimento arterial, isto é, de obstrução dos vasos devido à hipertensão. A origem de todas essas coisas, a origem da hipertensão, como eu disse, é multifatorial e pode estar relacionada a fatores hereditários, sem dúvida nenhuma a ocorrência, o desenvolvimento da obesidade, ao estresse, à alimentação não saudável e, particularmente, ao excesso de sal na dieta. A acupuntura é um dos recursos terapêuticos que pode ser utilizado em casos de hipertensão arterial, além de todos os tratamentos já disponíveis e já muito bem conhecidos, como o tratamento medicamentoso, o controle da dieta e a prática de atividades físicas. E a acupuntura, então, tem sido proposta como uma estratégia complementar aos pacientes com hipertensão arterial e muitos estudos têm sido desenvolvidos para verificar o efeito da acupuntura no tratamento da hipertensão. Eu quero mostrar um desses trabalhos desenvolvido na Alemanha e que foi publicado numa revista de grande reconhecimento na área de cardiologia. O título do artigo, então, é um estudo randomizado da acupuntura para a redução da pressão sanguínea. Um trabalho realizado na Alemanha, como eu disse, e publicado nessa revista da Associação Americana do Coração. Esse trabalho foi desenvolvido estudando-se 140 pacientes com hipertensão arterial, sendo divididos em dois grupos. Um grupo tratado com acupuntura, constituído por 72 pacientes, e um grupo chamado controle,
constituído por 68 pacientes. Como nós podemos ver nesse gráfico, o nível inicial da pressão sistólica, como é mostrado aqui, antes do início do estudo, estava em torno de 130 milímetros de mercúrio, chegando próximo a 140 milímetros de mercúrio, em todos os pacientes. E os indivíduos, então, do grupo acupuntura, receberam 6 semanas de tratamento com acupuntura, e o que nós podemos ver à direita do gráfico é que esses indivíduos que receberam tratamento com acupuntura tiveram uma redução importante dos níveis da sua pressão, nesse gráfico aqui mostrando a pressão sistólica, quando comparados com os pacientes que não receberam o tratamento com acupuntura. Ao longo do tempo, esse efeito foi se perdendo, uma vez que os pacientes não receberam mais a acupuntura, de maneira que depois de 3 a 6 meses já não havia mais nenhum efeito do tratamento realizado com acupuntura. O que esse estudo mostra de maneira bastante evidente é que a acupuntura apresenta um efeito agudo muito positivo na redução dos níveis de pressão tanto sistólica como diastólica, e a conclusão desse artigo é que a acupuntura pode ser recomendada como uma terapia complementar bastante eficiente para o controle da pressão arterial. Devemos lembrar que o tratamento da pressão arterial deve ser acompanhado pelo médico, pelo clínico, e não deve ser interrompido, e que todos nós devemos buscar uma vida mais saudável e hábitos de vida para termos os nossos níveis pressóricos normal, como nós podemos ver no gráfico a seguir. Como ter, então, uma pressão 12/8? É necessário o acompanhamento médico, pois, como nós mencionamos, a hipertensão pode ser silenciosa, principalmente nas fases iniciais, sem nenhum tipo de sintoma. É importantíssimo manter a atividade física regular, diminuir a ingestão de sal, que infelizmente na nossa cultura no Brasil é muito alta, manter uma alimentação equilibrada, evitando alimentos gordurosos, fazer um controle adequado do peso, diminuindo então o risco de desenvolvimento da obesidade, e manter as medicações prescritas pelos médicos no caso de hipertensão já diagnosticada. Mantendo hábitos de vida saudáveis e mantendo o tratamento adequado da hipertensão, a acupuntura então vem a ser mais uma estratégia importante no tratamento dos pacientes. Panificadora 9 de Julho. O sabor da qualidade. Varanda América. Os melhores sabores da vida em um só lugar. Venha provar nosso almoço self-service por apenas R$ 19,90. Nossas pizzas, mussarela, calabresa e toscana também por apenas R$ 19,90. Panificadora 9 de Julho e Varanda América. Agora com Disque Delivery. Ligue 40 33 29 55. 40 33 2955. Venha nos conhecer. Aproveite nossas promoções. Bom apetite!
diarreia aguda é o termo técnico, é o nome correto do que popularmente se começou a chamar de virose. Virose é um termo inespecífico. Virose significa infecções por vírus. E não deve ser chamado assim. Então, o termo ideal seria diarreia aguda, em que a criança apresenta um quadro de fezes amolecidas várias vezes ao dia, com vômitos, às vezes com febre, às vezes sem febre, às vezes com mau estado geral, o estado geral fica comprometido, a criança fica menos ativa, mais prostrada, muito desanimada. Então, a diarreia aguda, ela é causada na maioria das vezes por vírus. Existe uma vacina por um grupo de vírus no mercado, que é para rotavírus, que são os vírus mais comuns de causar a diarreia, mas também pode ser causada por um outro tipo de vírus nessa época do ano, no inverno, que é o noravírus, que é muito comum. Outras diarreias agudas são as diarreias causadas por bactérias e por protozoários. Por exemplo, diarreias causadas por alimentos que não estão adequadamente conservados, e aí pode ter uma diarreia por salmonela, por shigella, e pode ter a diarreia causada por protozoários, que são aquelas diarreias causadas por animais de uma célula só, e esses animais vêm através da água, da verdura mal lavada, da fruta mal lavada, e ela pode pegar uma diarreia aguda, que se caracteriza, então, pelo aumento de número de evacuações, várias vezes por dia, pela diminuição da consistência, então fezes líquidas, várias vezes ao dia, e os vômitos, às vezes com febre, às vezes sem febre, podendo ou não ter sangue no meio das fezes, na maioria das vezes não tem sangue no meio das fezes. Essas diarreias são quadros autolimitados, elas vão se curar em torno de 7 a 10 dias. E o tratamento médico passa principalmente pela fase de manutenção do estado geral da criança. Então, devem ser prescritos remédios para vômito, então você deve cortar o vômito dessa criança, deve manter a hidratação adequada, então muito líquido, muita água, e o soro oral é uma grande arma nesse sentido. Às vezes a criança não para de vomitar com medicações mais simples, você tem que entrar com medicação endovenosa e aí sim dentro de um hospital fazer na veia, fazer hidratação EV, esperar ela que pare de vomitar para depois ela começar a ser hidratada por boca. Uma alimentação mais leve, então evitar alimentos muito condimentados, muito pesados, de digestão difícil. E essa dieta mais leve, com alimentação mais leve, por si só vai ajudar o tratamento da diarreia. Não se deve, a princípio, usar antidiarreicos, remédios para cortarem a diarreia, porque a diarreia é autolimitada, ela se trata, ela se cura praticamente sozinha. Então você deve evitar ao máximo sobrecarregar esses pacientes com alimentos ou com medicamentos que não sejam adequados para esse quadro que é autolimitado, que vai desaparecer praticamente sozinho. Não há indicação também para a diarreia do uso de antibióticos, mesmo que ela seja, por exemplo, por um alimento estragado, alguma coisa assim, não há indicação de antibióticos. A princípio, toda a diarreia, como eu falei, ela é aguda porque ela é autolimitada, ela se limita sozinha, ela tem um ciclo de dura de 3, 4, 5, no máximo 7 a 10 dias, e aí ela acaba sozinha. O papel do médico e da família, no caso da mãe, é cuidar para que essa criança não desidrate, não perca muita água do organismo, então você oferece água em maior quantidade, não fique vomitando demais, porque ela passa muito mal por causa do vômito, pelo reflexo do vômito, então você trata o vômito e mantém o quadro de alimentação sem perder peso. Hoje em dia, com o saneamento básico, os casos graves de diarreia são pequenos, mas ainda você tem principalmente as diarreias causadas por vírus. Então, você deve manter a criança bem hidratada, uma dieta mais leve possível, evitar muito leite, porque o leite tem uma digestão difícil, tem uma necessidade de várias enzimas para ser digerido, então às vezes ele piora a diarreia ou perpetua essa diarreia, deixa a diarreia mais comprida, mas não deixe de oferecer alimentos para o seu filho, não faça ele ficar em jejum muito tempo. Você dá para ele um alimento adequado, mais leve, com menor
dificuldade de digestão, e mais vezes ao dia, toda hora dando um pouco de líquido, um pouco de alimento que prenda essas fezes, mas que também não dificulte ele de ingerir e de se alimentar. É muito importante que as mães, quando percebem que a criança começa a vomitar demais, leve essa criança ao médico. O médico vai avaliar, vai levar no pronto-socorro, no médico de sua confiança. O médico vai avaliar, vai manter essa hidratação, vai prescrever os remédios para vômito, que ela não deve ficar dando sem prescrição médica, porque são remédios que têm seus efeitos colaterais. Aí ela vai prescrever, ela vai tomar um remédio para vômito, ela vai manter a sua hidratação. O soro caseiro, que é aquele soro que é preparado no copo d'água, uma colher de sopa de açúcar e uma colher de cafezinho, aquela colher pequena de sal. Então, um copo d'água, desse copo comum de 200 ml, uma colher de sopa de açúcar, uma colherinha pequena, daquelas de café de sal. Mexeu, começa a dar para a criança. Se ela não aceita de golão, do copo inteiro, vai dando de colheradas, aos pouquinhos, tá? Se ela não aceitar ele puro, intercala com um pouquinho de suco. Só não pode ser suco de laranja, que é laxante. Então intercala com uma limonada, intercala com o suco de uma outra fruta, uma banana amassada, tá? E vai intercalando o soro com a alimentação mais leve. A hidratação pode tranquilamente ser feita com esse soro oral ou os soros comprados aí na farmácia ou em posto de saúde, e deve ser dado a medicação para cólica, porque essas crianças vão ter muita cólica, muita dor de barriga. Então você pode dar analgésicos para essa criança. Então analgésicos, a hidratação, alimentos para vômito. Nada além disso, uma dieta bem cuidada e evitar o termo virose, falar mais em termos de diarreia aguda mesmo. Aí a sua criança não vai ter problema com esse tipo de quadro. Como eu falei, a diarreia aguda é aquela que dura de 7 a 10 dias. Existem quadros em que a criança persiste com mais tempo de diarreia. Então, ela começa a apresentar diarreia já há 15 dias, 20 dias. Esses quadros devem ser levados ao médico, porque necessitam de uma investigação mais aprofundada. Essa criança pode se tornar desnutrida pelo volume de fezes que ela evacua, então ela pode perder muito peso, ela pode emagrecer, às vezes necessidade de exames complementares mais complexos, de hemograma, de exames de sangue, próprio exame das próprias fezes, para ver se tem alguma outra causa. A maioria dessas causas prolongadas, essas causas de diarreia que duram mais de 7 a 10 dias, elas são causadas por síndromes desabsortivas, ou crianças que não conseguem mais absorver alguns tipos de alimentos. E esses alimentos devem ser cortados da dieta, mas o médico vai orientar você através de alguns exames, através do exame clínico, da história clínica, ele vai orientar vocês quais alimentos a serem retirados, quais alimentos serem mais insistidos, que exames fazerem e, às vezes, alguns remédios. Existem vários medicamentos que ajudam essas diarreias prolongadas não perpetuarem muito tempo e a criança não perder peso. Mesma coisa, existem algumas dietas que ajudam essas crianças a não perderem peso, que é o objetivo maior, você não ter grandes perdas de peso e descobrir por que essa criança tem essa diarreia prolongada, que aí você tem, na maioria das vezes, não mais um quadro viral, e sim um quadro desabsortivo. A criança não consegue mais alimentar ou absorver certos tipos de alimentos, e esses alimentos que não são absorvidos acabam provocando número de evacuações maiores, com maior perda líquida, maior perda de peso, e essas crianças precisam ser investigadas mais profundamente. A obesidade apareceu para a gente nos últimos 10 anos como o grande vilão da melhora da qualidade de vida. Junto com a melhora da qualidade de vida do alimento mais barato, veio o alimento ruim, aquele alimento muito calórico, de fácil acesso, que a senhora, o papai ou a mãe vão no supermercado, compram de custo bem mais barato e as crianças consomem uma quantidade muito grande. Junto com isso, o apelo da mídia, que é as propagandas motivando o aumento do consumo,
e a facilidade dessas crianças de assistirem televisão, assistirem videogames, jogarem videogame, assistirem cinema. Então você faz com que a propaganda de alimentos, refrigerantes, doces, chocolates aumente muito. Aumentando a propaganda, aumenta também o consumo, e o preço diminuindo, a facilidade de consumo desses alimentos tornou-se muito grande. Já foi-se a época que uma barra de chocolate era um presente de Natal, e hoje em dia se come 2, 3 por dia, uma criança que a mãe acha que é saudável. Ela nos preocupa muito, porque ela leva adultos doentes. Além das crianças doentes, a visão do pediatra, que é aquela visão de futuro, em que a criança vai ser saudável, um adulto saudável, ela é comprometida. Então a nossa preocupação de pediatras com a obesidade infantil é que o adulto seja saudável, não só a criança não seja obesa, não tenha problemas com a obesidade, mas que o nosso adulto seja saudável, possa viver mais tempo, mais feliz, mais saudável, menos doente. Foi o aumento da mídia, da propaganda, a baixa do preço dos alimentos, a melhora da qualidade de vida. Então uma maior parcela da população tem acesso ao supermercado, aos alimentos industrializados, e eles são muito calóricos. Então você acaba comprando mais alimentos e oferecendo para o seu filho mais alimentos, influenciado pela mídia, que fala que esse alimento vale um bifinho, vale uma refeição, vale aquilo, e que na realidade não vale nada, só vão engordar as suas crianças, né? É muito importante que a mamãe saiba separar o que é saudável e não é saudável. Então coloque esse melhora da sua qualidade de vida a favor da criança. Então a alimentação saudável, que passa por aquela alimentação balanceada, que passa por aquela alimentação com horário certo, com introdução correta dos alimentos, essa é a principal saída da nossa epidemia de obesidade. Não é o tratamento, não é consulta com o nutricionista, não é a consulta com o endócrino, com o psicólogo, com o pediatra que vai resolver. Quem vai resolver é a consciência, no nosso caso de crianças, consciência dos pais, de que tais alimentos não são saudáveis, como diz a mídia, como diz a propaganda, mas eles podem ser oferecidos esporadicamente para a criança. Não é que não pode comer, ela deve comer esporadicamente. Então, uma alimentação saudável, que a criança faça aí pelo menos 5 refeições por dia: o café da manhã, o almoço, o lanche à tarde, o jantar e o leite para dormir, está ótimo, não precisa mais que isso. Nos intervalos, a sede deve ser matada com água, então só se toma água nos intervalos das refeições, não suco. O suco não deve ser usado para matar a sede, e sim como uma parte da alimentação. A sede se mata com água. Então, o consumo maior de água é saudável e é uma saída para a obesidade. O aumento da atividade física. As crianças não podem ficar sentadas na poltrona ou no sofá assistindo televisão, jogando videogame ou brincando no computador o dia inteiro. Enquanto isso, comem um pacote de bolacha, um pacote de pipoca e acabam engordando no final, além de ser uma gordura ruim. Então, a mamãe tem que estar consciente que essa criança tem que ser não só alimentação, mas hábitos saudáveis. Corrida, exercícios, ginástica, praticar esportes e não ficar sentada o dia inteiro comendo bolachas. Então, quando a mamãe vai nos procurar e a gente detecta um caso de obesidade, a principal recomendação é que se faça um histórico alimentar, que a mamãe pare, converse com o seu pediatra sobre o que ela dá de comer para a criança, quanto tempo ela dá de comer, o que ela repete, o que ela não repete, o intervalo entre as refeições, o quão saudável é a sua alimentação, o quão nutritiva é o conjunto de alimentos que ela oferece, e reavalie isso. A partir de uma consulta desse jeito, ela pode até mudar as suas compras do supermercado. Então, em vez de ela comprar bandejas de iogurtes, sacos de chocolate, pacotes de bolacha, ela vai comprar
mais verduras, mais frutas, mais legumes e vai balancear a dieta. E essas guloseimas, as bolachas, os biscoitos, o chocolate, os iogurtes, os salgadinhos, ela vai oferecer para o seu filho, não privá-lo disso, mas ela vai oferecê-lo esporadicamente, de vez em quando. As grandes complicações da obesidade na criança vão ser no futuro, e às vezes no futuro próximo, já a partir da adolescência, a diabetes, a hipertensão, a puberdade precoce. Então as meninas começam a fazer uma puberdade precoce, ela começa a menstruar mais cedo, cresce o seio, cresce pilificação, menstrua mais cedo, e elas podem eventualmente apresentar problemas de articulações. Essas crianças obesas, doenças do joelho, doenças de pulmonar, porque fica restrito, refluxo gastroesofágico. Então esses são vários aspectos que a obesidade na criança pode trazer de problemas para o seu filho. Então o tratamento, como é que faz o tratamento da obesidade? O tratamento da obesidade passa por uma dieta balanceada. Então vamos conversar o que o seu nenê come, o que a sua criança come, o período que ela faz entre as refeições. Então ela deve fazer as 5 refeições diárias, mas são balanceadas. A hora do almoço é almoço. Meu filho não quis comer porque ele não gosta de arroz com feijão e salada. Não vai ter outra coisa. Restrinja, não dê poder de escolha para ele. A criança, apesar de ser esperta, de ser evoluída, ela não sabe o que é mais saudável. Ela vai pelo gosto, ela é passional. Se é gostoso, eu quero isso. Não gosto, eu não quero isso. Então, ponha na mesa a comida saudável, cuidado com o seu supermercado, aumente frutas, aumente verduras. Na dieta do brasileiro é uma dieta boa, o arroz, o feijão, a carne magra, as saladas, as verduras que nós temos o ano inteiro, elas devem ser consumidas todos os dias. Os doces, os refrigerantes são esporadicamente, é uma vez por semana, cada 15 dias, ou eventualmente numa festinha, num aniversário, numa eventualidade fora do natural, fora do cotidiano. Então, balanceie a sua dieta, faça a sua compra do supermercado primeiro, uma compra adequada, sem muita guloseima, sem muito alimentos calóricos, coloque na mesa alimentos mais saudáveis, mais, vamos dizer assim, de feira do que do supermercado, mais naturais, mais sem serem industrializados, porque tem menos caloria. Oriente a sua criança, ensina a sua criança a comer verduras, comer saladas, comer legumes, comer frutas, principalmente de sobremesa. Tire o hábito de todo almoço, todo jantar tem que ser comido um doce depois, diminua o consumo de açúcar, ponha como meta consumir menos óleo, fazer menos fritura na sua cozinha, comer menos açúcar, comer menos óleo, não ficar comprando refrigerantes, não ficar comprando sucos artificiais. Pode fazer suco, é ótimo, é saudável, de fruta a fruta, mas não fora de horário, porque ele também entra como alimento. Então, café da manhã, almoço, jantar, um lanche rápido entre o almoço e o jantar, no máximo de 100, 150 calorias, depois o lanche para dormir antes de deitar, no máximo um leite ou um leite com achocolatado. Faça os exercícios. Então o tratamento não tem remédio, não tem medicamento para você dar para o tratamento da obesidade. O tratamento da obesidade começa lá na sua compra de supermercado, você diminuindo essa compra, oferecendo uma alimentação mais saudável, ensinando sua criança a comer e, na eventualidade, procure o pediatra ou procure um nutricionista para que te oriente sobre como fazer essas dietas, essa alimentação saudável e como você pode ajudar seu filho a ser um adulto mais saudável, mais feliz, tomando menos remédio daqui a 20, 30 anos. Lembre-se disso.